Quinta-feira, 4 de julho de 2024. Estamos no ar com o Piques News. Na democracia brasileira, são 3 os poderes: executivo, legislativo e o judiciário. A recente discussão na Câmara de Vereadores de Garopaba, em Santa Catarina, reforça esses poderes. Um deles, o legislativo, com impasse em uma destituição do presidente da casa, pede ao judiciário uma solução. Na tarde desta quinta-feira, a juíza Bianca Fernandes Figueiredo decidiu pela anulação das 2 votações realizadas na última segunda-feira, mas no despacho ela deixa claro que há mecanismos para a solução do impasse. Os detalhes você confere nesta edição e você vai ver também. Obras viárias na Ponte Internacional da Integração avançam. Paraguai e Paraná realizam trabalhos no acesso à nova estrutura. Canoas inaugura primeiro centro de acolhimento no Rio Grande do Sul. Mais de 600 vítimas das enchentes serão beneficiadas. Mega operação internacional antidrogas. Colômbia apreende 400 toneladas de drogas e evita 98 mil novos consumidores. Café filosófico em Garopaba, litoral sul catarinense. Psicanalista aborda o fim do mundo em noite de estreia. E você vai ver ainda. Também em Garopaba, município se despede de tradicional benzedeira. Dona Adelaide deixa legado na vida religiosa e na caridade aos 100 anos. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Piques News desta quinta-feira. Estamos ao vivo, agora são 8h06 no horário de Brasília. Começamos o Piques News falando sobre o Rio Grande do Sul. No estado gaúcho foi inaugurado nesta quinta-feira o primeiro centro humanitário de acolhimento em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. O espaço foi planejado para garantir atendimento humanizado às famílias que perderam as casas nas enchentes de abril e maio no estado gaúcho. Localizado na Avenida Guilherme Michel, próximo à passarela da refinaria Alberto Pasqualini, o Centro Recomeço receberá cerca de 630 pessoas. O espaço conta com 126 casas modulares, banheiros, refeitório, lavanderia coletiva, berçário, fraldário, posto médico e policiamento 24 horas. No centro, há também ambientes multiuso e espaços destinados para crianças e animais de estimação. Não é ainda o ideal o que está se apresentando aqui, mas é mais um passo, né? O primeiro passo, resgatar. O segundo passo, abrigar, ainda que emergencialmente, nas condições não ideais. O terceiro passo, buscar dar melhor dignidade, mais carinho, mais atenção, mais estrutura, para que estejam em melhores condições. E nós vamos perseguir cada um dos passos seguintes até que tenhamos as casas definitivas como cada uma das famílias merece. E enquanto essa jornada vai se cumprindo, todas as políticas públicas que se associam aqui para ajudar no atendimento às crianças, às famílias, no atendimento de saúde, no encaminhamento profissional, na educação, tudo aquilo que se associa para que cada cidadão seja olhado para além dos números, para além dos números. O projeto, coordenado pelo gabinete do vice-governador, faz parte do Plano Rio Grande, que abrange ações emergenciais de reconstrução e para o futuro do Rio Grande do Sul. A estrutura do Centro Recomeço foi concluída em apenas um mês. O sistema FEComércio, SESC e SENAC financiou a instalação de estruturas provisórias. A ONU para Refugiados doou as casas modulares e a ONU para as Migrações será responsável pela gestão do centro. O Exército Brasileiro também auxiliou na montagem das unidades. Nós temos aqui mais de 70 banheiros, nós temos aqui 50 chuveiros, nós temos um sanitário
um banheiro para cada 7 pessoas, que é mais até do que os protocolos internacionais pedem, enquanto que lá, nesses locais, além de não ter o número suficiente de sanitários, chuveiros, etc., não tem muitas vezes carga de energia elétrica, o que faz com que a energia caia toda hora, o chuveiro elétrico queime. Imagina esse frio, né? As pessoas tomando banho de manhã ou de noite, quando a temperatura está mais baixa, com esses contratempos que certamente tiram o conforto e principalmente a dignidade das pessoas. E o governador pediu que nós tivéssemos, a partir do aprendizado que tivemos lá no Vale do Taquari, atenção a isso. E além deste aprendizado, outro também importante, muito triste, que é o fato da demora, e não vai aqui nenhuma crítica, eu conheço bem a gestão pública brasileira para saber que não é má fé, ao contrário, a boa fé muitas vezes não é suficiente para poder vencer todas as etapas burocráticas que nós temos, e por isso mesmo até hoje não tivemos nenhuma casa entregue no Vale do Taquari desde setembro do ano passado. E isso significa que até hoje há pessoas morando em abrigos do Vale do Taquari, oriundo do evento de setembro do ano passado. Pessoas, seres humanos, idosos, crianças, adultos, homens e mulheres que estão perecendo, dormindo em locais inapropriados, morando em locais inapropriados. E não é uma noite, 2, são meses e meses e meses. Além de abrigo, o Centro Recomeço vai oferecer assistência médica e social, atividades de integração e apoio psicológico para as crianças, que serão acompanhadas por psicopedagogos e pediatras especializados em desenvolvimento infantil. Conforme os últimos boletins divulgados pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, quase 390 mil pessoas continuam desalojadas. As enchentes que atingiram o estado no mês de maio afetaram 478 municípios e deixaram 180 vítimas. 32 pessoas continuam desaparecidas. Os governos do Paraguai e do Paraná realizam os trabalhos de construção de rodovias que vão conectar com a nova ponte internacional da integração. A nova estrutura que interligará os dois países já está totalmente concluída. Agora, o governo paraguaio e o estado do Paraná trabalham na construção das rodovias que irão permitir acesso à fronteira com o Paraguai, que é a mais movimentada do país. Estamos com as obras da perimetral, agora autorizadas pela Justiça, para que nós possamos executar. Nós temos 14 quilômetros de perimetral, são 2 aduanas. No centro de fronteira do Paraguai, nós estamos com 100% da base e agora as estruturas metálicas sendo montadas. No lado da Argentina, o centro de fronteira está com 40% e nós temos hoje as obras alcançando 35%. Agora nós temos ritmo acelerado, a empresa está trabalhando com uma velocidade maior, justamente para que a gente possa sincronizar e para o ano que vem podermos ter aqui a obra liberada totalmente. O projeto completo, que inclui a ponte da integração e os acessos viários dos dois países, tem como objetivo desviar o trânsito pesado de caminhões para a nova ponte, desafogando parte do fluxo da Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu à Cidade del Este. Bom, é uma obra muito aguardada, faz parte de um pacote de obras onde o governo do Paraná está tocando, tem o nosso DNA na duplicação, inclusive, da rodovia das Cataratas, em outras obras que já entregamos, desde o acesso do município, iluminação, adequação, uma boa parceria que começou desde o primeiro governo do governador Ratinho Júnior junto com a Itaipu Binacional, onde a parceria de recursos da Itaipu e o governo do Paraná também está aportando recursos nesta obra. E ela vai desafogar também a Ponte da Amizade, onde você vai ter um fluxo de caminhões saindo do perímetro urbano, por isso a perimetral é tão importante, e chegando ao Paraguai com mais mobilidade, mais acessibilidade. A obra é uma parceria entre o governo do Paraná, governo federal e a Itaipu Binacional. A estrutura, que já está pronta, tem 760 metros de comprimento, 19 metros de largura, com 2 torres de sustentação de 124 metros. O vão livre da estrutura, de 470 metros, é o maior da América Latina. A obra foi conduzida pelo Departamento de Estradas de Rodagens do Paraná, com recursos da Itaipu, no montante de 238 milhões de reais. Nessa ponte internacional, com participação financeira da Itaipu, o estado do Paraná foi quem construiu, o Paraguai está completando a sua parte aqui e fomos convidados pelo presidente do Paraguai
para fazer uma vistoria nessas obras todas que estão acontecendo nas cabeceiras da ponte do lado do Brasil e do lado do Paraguai. Isso vai permitir com que aumente substancialmente os nossos negócios com o Paraguai. A Polícia Federal indiciou nesta quinta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso das joias sauditas. O relatório parcial da investigação foi enviado durante a tarde ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator do caso. A investigação apurou o funcionamento de uma organização criminosa para desviar e vender presentes de autoridades estrangeiras durante o governo Bolsonaro. Além do ex-presidente, outras 11 pessoas também foram indiciadas. E o governo de Santa Catarina deu início aos pagamentos para as instituições contempladas no Fundo Estadual do Idoso. 89 instituições serão beneficiadas com repasses que totalizam 40 milhões de reais para projetos voltados à pessoa idosa e que foram selecionados pelos primeiros editais da história do fundo. As propostas contempladas abrangem diversas áreas como saúde, educação, cultura e esporte e até reformas e melhorias em espaços que atendem pessoas idosas. Então são várias propostas. Dentre os critérios que a comissão se embasou então para fazer essa classificação, esse ranqueamento de propostas, abrange então, por exemplo, o critério da abrangência. Qual é o público que essa proposta vai abranger, né? O quantitativo de pessoas idosas que estão nesse município ou que acessam os serviços dessa entidade prestadora de serviços. Além disso, a questão de ser uma ideia inovadora, né? Então os projetos inovadores acabam tendo um pontinho a mais dentre os critérios que foram elencados então pelo Conselho Estadual para avaliação e ranqueamento dessas propostas. Durante o ato, a secretária de Assistência Social, Mulher e Família explicou como o dinheiro que antes estava parado há 5 anos agora está sendo devidamente destinado para o bem dessa população catarinense. Um fundo constituído há 5 anos que nunca foi pago em toda a história. É um dinheiro vindo da declaração de imposto de renda do cidadão catarinense. Hoje nós estamos demonstrando respeito, competência e determinação com o dinheiro público de Santa Catarina. Então é um marco, é um momento histórico para a nossa Santa Catarina e sim, uma promessa de governo e a seriedade com a política pública e com os recursos do nosso Estado. Nós temos em torno de 42 organizações da sociedade civil, sabe? Nós sabemos que a gente teve mais de 300 propostas em Santa Catarina, não deu para contemplar todas elas, mas com certeza cada dia o Estado está trabalhando para poder sim efetuar e está repassando esse recurso para eles estarem fazendo a política da melhor idade, a política do idoso. A Prefeitura de Salete foi uma das contempladas com recursos. A prefeita da cidade explica como a verba será utilizada. A gente tem um projeto, né, do Clube do Idoso lá e está sendo concluída essa obra também com o recurso do governo do estado, senão não era possível concluir essa obra e faltava mobília. E esse recurso vem para mobiliar esse centro de eventos, né, para o idoso e também toda a climatização. E junto disso, né, vem a outra, também foi contemplado, vem um ônibus, que eles também gostam de viajar, de fazer o turismo deles, também visitar outras cidades vizinhas, dançar, se divertir. Então é isso, né, o idoso é muito ativo hoje, né, e é isso que eles querem, até mesmo no esporte. A gente tem o idoso lá é muito ativo no esporte, eles queriam esse ônibus para poder chegar até as cidades onde eles queriam praticar o esporte também. Nós estamos fazendo cheio de esperança e expectativa, que seja um sucesso absoluto, porque é o dinheiro nosso que cria esse fundo constitucional, permitido por lei que as pessoas depositam, e a gente está revertendo para que os municípios possam ir ao encontro do pessoal idoso para fazer obras, melhorias, conforto, dedicação, para que eles possam ter uma vida melhor. Nosso estado é um estado que tem, acima de 65 anos, 14% da população. Se for de 60 para cima, tem 15%. Então, é um contingente grande já de pessoas que hoje com 60, 65 anos está na flor da idade ainda.
O governo do estado de Santa Catarina anunciou um investimento de 12 milhões de reais para projetos de estudo e controle dos mosquitos Maruim e Aedes aegypti. A iniciativa busca enfrentar os desafios de saúde causados por esses insetos. Os recursos serão aplicados por meio de 3 editais lançados pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC. Os editais são destinados a pesquisadores de instituições de ciência, tecnologia e inovação, públicas e privadas, sem fins lucrativos e empresas sediadas no Estado. O objetivo é desenvolver estudos sobre o controle e monitoramento da superpopulação dos mosquitos Maruim e Aedes aegypti. A tecnologia está para ser utilizada, né? Na saúde nós temos ações que são mais disruptivas e a ideia é que a gente possa também trazer essas ações disruptivas relacionadas à tecnologia e inovações também no combate à Aedes e mais recentemente agora a questão do Maruim, né? É concentrada em algumas regiões. Mas independente de uma possível economia, o mais importante é lembrar que nós estamos falando da vida das pessoas, né? E que a dengue mata, né? Que a febre oropouche ela é algo pesado. Então, para além da questão econômica, né? O principal é que essas tecnologias elas tragam qualidade de vida e salvem a vida das pessoas. A iniciativa atende a uma demanda direta dos municípios e da comunidade. Para o Maruim, que tem causado problemas significativos de saúde, o foco é entender a doença e desenvolver métodos de controle. Nossa proposta é atender problemas, alocar recurso público, que é o que a FAPESC faz, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado, alocar recurso público para universidades ou para empreendedores. Por um lado, para a gente entender o que está acontecendo, é complicado, a gente não sabe qual é a situação toda que está acontecendo, e por outro, para a gente incentivar solução, para a gente incentivar que empresas entrem com solução, mostrem eficiência e sanem o problema. Por um lado, empresas voltadas ao problema do Maruim, na região específica de Luiz Alves, por outro, pesquisa voltada também ao Maruim, para a gente entender por que a população dele explodiu, e para o Aedes aegypti, esse mosquito que a gente já está mais acostumado a ouvir falar dele, mas que cada vez ele ganha mais espaço, ele se propaga mais, ele traz mais doenças, as doenças são mais próximas a nós e assim por diante. Então o Estado está muito concentrado em alocar recursos para esses dois problemas, essas duas situações. Em Luiz Alves, no Vale do Itajaí, cidade fortemente afetada pelo Maruim, a parceria entre a FAPESC, a Secretaria de Saúde e a Prefeitura busca soluções para a infestação. O prefeito de Luiz Alves, Marcos Pedro Weber, destacou a importância dos investimentos em pesquisa e inovação para melhorar a qualidade de vida da população. Esse é um dia muito esperado, né, para o município de Luiz Alves e para todos os municípios que sofrem com a infestação do Maruim. Essa interlocução que nós fizemos via Secretaria de Estado da Saúde, FAPESC, e chegar nesse momento, né, no lançamento desse edital, onde é a consagração de tudo aquilo que a gente veio conversando para que, de fato, a gente consiga consolidar agora uma pesquisa que vai gerar políticas públicas e, certamente, os resultados, né, que a comunidade tanto espera para a diminuição e o controle desse inseto que tem atrapalhado a vida de tantas pessoas da nossa região. O município de Garopaba, no litoral sul catarinense, se despediu nesta quinta-feira de Adelaide Maria de Jesus Nascimento, conhecida benzedeira Dona Adelaide, aos 100 anos de idade. Matriarca de tradicional comunidade quilombola da aldeia, deixou como legados a vida religiosa e a caridade. Dona Adelaide deixa 6 filhos, netos e bisnetos. Em 2020, ela concedeu uma entrevista ao projeto Benzedeiras da Pix TV, onde ela falou das dificuldades da vida e do dom da benzedura. Nós vamos conferir um trecho dessa entrevista. A religião, para mim, é só Deus. E todo mundo que é religião, eu também tenho. Eu não sei que religião eu tenho. Só sei que a minha religião é com Deus. É Deus. A primeira vez que eu benzei tinha 12 anos. Eu peguei a benzer. 12 anos. Já acabou, né? Aí chegou aquela mais, assim, pega o ramo e vai benzer. Não faço nada ali, eu não tenho nada. Eu só pego o ramo e benzo. Eu uso só a palavra de Deus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo também, que Deus está comigo, está com todos, e eu benzo você de quem quiser, eu benzo você de dor de dente, eu benzo você de cravo, eu benzo você de berruga, e tudo é isso.
Mas não, ninguém me manda e ninguém termina. Quem termina é só a minha cabeça. Tá certo? E tô aqui, Tô aqui com essa idade, amanhã tô com 90, amanhã tô com 100. E quem manda tudo, né? Eu, né? É só Deus, tá certo? Os anjos estão sempre perto. Mas Deus está... Quando eu morrer, ele tá... Tá? Descanse em paz, dona Adelaide. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. E agora uma pausa e você vai ver a seguir. Furacão Beryl atinge a Jamaica. Agora o fenômeno avança para o sudeste do México. E ainda Garopaba, no sul de Santa Catarina, cedia primeiro café filosófico com análise de psicanalistas sobre o fim do mundo. É depois do intervalo, voltamos já já. Chegou o Esquenta Loucão. No Comprão, preço baixo tá na mão. Itaipava Pilsen 350 ml, só R$ 1,99. Se beber, não dirija. Coxa e sobrecoxa de frango sem dorso congelada, R$ 5,99 o quilo. Ovos vermelhos ou brancos com 30, R$ 13,99. Arroz parboilizado Kika, 5 quilos, R$ 19,79. Papel higiênico Bianco, folha dupla, 30 metros, 40 rolos, R$ 28,99 no Clube K. Lava-roupas Omo, 2,4 kg, R$ 22,99. Aproveite que é só nesta sexta. Melhor preço é no Comprão. O programa Estrada Boa está em fase acelerada. As ações já chegaram a todas as regiões do estado. Tem obras em andamento bem perto de você. Aqui aumentou a segurança na viagem. Agora não tem mais desculpa para não visitar minha mãe. Ficou melhor para admirar as belezas do nosso estado. Isso é respeito e desenvolvimento para todos. Programa Estrada Boa é a nossa infraestrutura levada a sério. O Guins é especialista em vestir o seu lar com conforto, qualidade e tecnologia. Persianas motorizadas Unilux, cortinas sob medida e toldos que oferecem proteção visual e térmica, além de uma variedade de mobiliários, itens de casa e decoração. Visite-nos. A Viva Flor Garden Center é uma empresa especializada em plantas ornamentais, exóticas e frutíferas. Também temos serviço de paisagismo e execução, uma equipe especializada para oferecer o melhor para o seu jardim. Venha nos conhecer. Atenção, guarnições. Acidente de trânsito. Quem trabalha com segurança em Santa Catarina faz parte de um time que está sempre pronto para dar o seu máximo. Somos uma força preparada, treinada. Usamos tecnologia e equipamentos de última geração. Pertencer a esse grupo é uma satisfação. E cuidar da segurança dos catarinenses é um orgulho. Por isso, Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil. Estamos de volta com o Piques News. Em sentença proferida na tarde desta quinta-feira, a juíza Bianca Fernandes Figueiredo anulou a tumultuada sessão da Câmara de Vereadores de Garopaba da última segunda-feira, que manteve o vereador Jairo Pereira dos Santos na presidência da casa, assim como a destituição do presidente em votação realizada pelos vereadores após a sessão. No despacho de pedido de liminar, impetrado pelo presidente, a juíza alega que a comissão processante não está impedida de realizar nova sessão extraordinária de julgamento, mas deve-se observar um prazo de 90 dias contados da notificação do acusado. A juíza ainda menciona que não pode fixar uma data para a sessão de julgamento, nem indicar a pessoa que vai presidir a votação, evitando assim a interferência de um poder no outro. Os vereadores teriam encaminhado à Secretaria da Câmara de Garopaba uma convocação de uma nova sessão extraordinária para a próxima segunda-feira. Nós vamos aguardar os desdobramentos desse caso e trazer para você aqui durante a nossa programação. Agora vamos com alguns dos destaques internacionais. O furacão Beryl atingiu a costa sul da Jamaica na quarta-feira com ventos perigosos e tempestades. 7 pessoas morreram e danos consideráveis foram registrados na zona sudeste do Caribe.
Beryl avançava com ventos máximos sustentados de 220 km por hora. O México se prepara com centenas de soldados, marinheiros e outros agentes diante do avanço do ciclone, que deve atingir a península de Yucatán entre as localidades de Tulum e Felipe Carrillo Puerto até a madrugada desta sexta-feira. Além disso, as autoridades montaram 112 abrigos com capacidade para cerca de 20 mil pessoas e suspenderam as aulas no estado de Quintana Roo, que Beryl deve atingir. Segundo fontes locais, o furacão deixou 3 mortos em Granada, 1 em São Vicente e Granadinas e 3 na Venezuela. No sul da República Dominicana, as autoridades estão avaliando os danos causados pelo furacão, mas não foram registradas vítimas. Beryl é a primeira tempestade a atingir a categoria 4 em junho e a categoria 5 em julho, desde que o Centro Nacional de Furacões tem registros. As Nações Unidas alertaram nesta quarta-feira que quase toda a população de Gaza está em uma situação de emergência ou catástrofe alimentar. O chefe do escritório da ONU para a coordenação de assuntos humanitários nos territórios ocupados falou sobre a tragédia humanitária em Gaza. Andrea De Domenico destacou que a situação é inaceitável. 96% da população em Gaza se encontra em situação de emergência, insegurança alimentar ou situação catastrófica de insegurança alimentar. Isto é simplesmente inaceitável. Precisamos avançar neste assunto. Não se trata apenas de levar alimentos. Trata-se de saúde, de água, de saneamento. Para o funcionário, Gaza é o único lugar no mundo onde as pessoas não conseguem encontrar um lugar seguro e não tem como deixar a linha de frente. A ONU sustenta que 9 em cada 10 pessoas em Gaza foram deslocadas pelo menos uma vez. A população do território é de 1.900.000 pessoas. Também temos que levar em conta as 37 mil pessoas que foram mortas. Mais de 37 mil pessoas foram mortas, de acordo com o Ministério da Saúde palestino. Domenico lembrou ainda que a assistência humanitária é uma obrigação que deve ser respeitada por todas as partes. O funcionário ressaltou que dos 3,4 bilhões de dólares que a organização precisa para a operação humanitária em Gaza, apenas 35% foram recebidos. A guerra entre Israel e o Hamas começou após o ataque do movimento terrorista ao sul de Israel em 7 de outubro, que matou 1.195 pessoas, a maioria civis. Os milicianos também fizeram 251 reféns, 116 dos quais permanecem em Gaza, incluindo 42 que teriam morrido. A autoridade fiscal do Paquistão informou nesta quinta-feira que bloqueou 210 mil cartões SIM de usuários que não apresentaram as declarações de imposto de renda. A medida objetiva é incentivar o pagamento de impostos. Apenas 5.200.000 pessoas dos mais de 240 milhões de habitantes apresentaram as declarações em 2022. A Receita Federal aprovou o decreto em abril e, desde então, enviou ordens à Autoridade de Telecomunicações para bloquear as conexões dos chips. Os cidadãos que pagaram os impostos, cerca de 60 mil, tiveram os cartões desbloqueados. O Paquistão tem mais de 192 milhões de assinantes móveis e 4 provedores de serviços de telecomunicações. Os paquistaneses devem registrar um cartão SIM com número de identidade nacional. A medida foi criticada por muitos. Um funcionário de uma empresa de telefonia falou sob anonimato que o acesso aos serviços de telecomunicações é um direito humano básico e essencial para muitos outros serviços fundamentais, como o acesso à informação, à educação e aos serviços de emergência. Uma mega operação internacional de 62 países contra o narcotráfico permitiu confiscar 400 toneladas de drogas em um mês. As autoridades estimam ter evitado o surgimento de quase 100 mil novos consumidores, principalmente jovens.
uma mega operação internacional contra o narcotráfico. A Armada colombiana anunciou a apreensão de 400 toneladas de drogas em 1 mês e meio de ofensiva militar, que contou com a participação de 62 países. A Operação Orion, que foi desenvolvida em fases curtas desde 2018, encontrou 196 toneladas de cocaína, 154 toneladas de maconha, 41 de haxixe e 80 mil comprimidos de metanfetamina. Gustavo Petro propôs uma mudança na abordagem na luta contra as drogas. O país conta com financiamento dos Estados Unidos, principal mercado da cocaína sul-americana. O chefe de Estado pediu que as forças públicas foquem em grandes apreensões de carregamentos de drogas, em vez de perseguir os pequenos produtores e os consumidores. A União Europeia vai adotar tarifas adicionais sobre os carros elétricos chineses. Organizações chinesas classificaram a medida como protecionista. A União Europeia anunciou a adoção provisória de direitos compensatórios adicionais de até 38% para as empresas chinesas que fabricam veículos elétricos, por considerar que estas empresas se beneficiam de subsídios injustos. What the EU wishes for is a solution. O que a UE deseja é uma solução, não a introdução de tarifas. Essa medida não é o objetivo em si, é um meio de corrigir uma situação competitiva desequilibrada e injusta, em detrimento aos produtores de carros elétricos na UE, em comparação com aqueles que estão produzindo veículos na China. As novas tarifas serão aplicadas a partir de 5 de julho. A União Europeia pretende adotar uma medida definitiva em novembro, mas até esse período vai manter o diálogo com a China em busca de uma solução. Pequim já avisou que vai aplicar medidas retaliatórias. A Câmara de Comércio Chinesa na UE denunciou a decisão como uma medida protecionista. Em um comunicado, a Comissão Europeia destacou que a adoção das tarifas provisórias e adicionais é o resultado de uma investigação que durou 9 meses. A pesquisa concluiu que a cadeia de valor dos carros elétricos na China se beneficia de subsídios injustos, o que causa uma ameaça de prejuízos econômicos aos produtores da União Europeia. O Museu do Design de Londres inaugura nesta sexta-feira uma exposição dedicada à Barbie. A famosa boneca completa 65 anos de história. Um ano depois do sucesso do filme de Greta Gerwig, Barbie chega ao Museu do Design de Londres. A exposição mostra a evolução da boneca mais famosa do mundo desde a criação. A exibição começa com a Barbie número 1, primeiro modelo criado em 1959 pela empresa americana Mattel. Essa primeira boneca, apresentada na época como um modelo de moda adolescente, acompanha mais de 180 versões e reformulações ao longo das décadas. Barbie como boneca e como marca completa 65 anos de existência esse ano. Muitos poucos brinquedos têm essa longevidade incrível e essa presença na cultura popular. Mesmo quem nunca brincou com uma boneca Barbie, sabe quem ela é e provavelmente tem ideia do que ela representa. Uma das chaves para a longevidade e a presença cultural dela está não só no design da boneca, mas também em seu mundo, como nas casas, na moda e nos carros. O que tentamos fazer aqui é mostrar a história do design e analisar as diferentes maneiras que a arte se relaciona com o mundo real e a cultura popular ao longo das décadas. A exposição inclui a primeira Barbie que viajou para o espaço. Este modelo de boneca foi pensado para se parecer com a italiana Samantha Cristoforetti, a primeira europeia a comandar a Estação Espacial Internacional. A astronauta foi ao espaço com a boneca durante 6 meses em 2022. A exposição também dedica uma sessão a Ken, o eterno companheiro masculino da Barbie, e também a irmã mais nova, Skipper. Garopaba, no litoral sul catarinense, tem um novo espaço para a realização de um café filosófico. O projeto Filomeno busca trazer especialistas de diversas áreas para debater e pensar sobre temas importantes da nossa atualidade.
A filosofia nos ensina que as provocações, perguntas e dúvidas nos trazem mais respostas que a própria razão. Para Bertrand Russell, ao contrário da ciência, a filosofia é o que você não sabe. Melhor do que um bom debate é só se ele estiver acompanhado de um café ou uma taça de vinho e argumentos que compreendem o pensamento humano e os conhecimentos desenvolvidos pelas sociedades. E é isso que o projeto Filomeno busca trazer para Garopaba. Um momento com especialistas nos mais variados temas para debater, discutir e pensar. A importância desse espaço é dar mais vida ainda para a cidade, entendeu? Ajudar a construir a inteligência da cidade, né? Encontrar um entorno cultural rico nessa cidade tão rica, com tanta gente interessante, entende? Isso é um ponto de encontro aqui, esse ambiente do Guins é um ambiente muito legal, né? E acolhedor, né? E encontrar pessoas e discutir questões existenciais, questões da vida, entendeu? Para além do imediatismo do dia a dia, né? Questões que podem tornar a vida mais interessante, mais complexa e mais bela. Isso a gente faz encontrando uns aos outros. Sozinho no banheiro, discutindo, todo mundo tem razão sempre. Todo mundo vence as discussões quando está discutindo sozinho. O bacana é discutir com os outros, porque daí tu vê a outra ideia, a alteridade, num clima bacana aqui, legal de cordialidade, trocando ideia e crescendo juntos. Realizado no Espaço Ginza pela primeira vez em Garopaba, o formato do projeto busca relembrar a prática iniciada na Europa de se abordar temas importantes da atualidade voltado a um determinado setor ou área do conhecimento humano, ou sobre a vida e a obra de alguém importante. Ele existe desde julho de 1992, em Paris, que foi os primeiros encontros, né, iniciados lá por um povo que curtia café e filosofia. Se reunia para beber café e trocar uma ideia sobre assuntos importantes, interessantes. E acabou que se espalhou o mundo afora. Aqui no Brasil a gente tem na CPFL, da TV Cultura, né, que é o mais conhecido, café filosófico mesmo. Inspirada nisso por ver o meu parceiro Marcelo, né, Marcelo Carneiro da Cunha, escritor, eu convidei ele para a gente realizar isso em Garopaba. Quando a Joy Kwiatkowski veio falar comigo sobre que ela queria montar algo assim, como é que funcionava, eu disse, olha, precisa um lugar, precisa de um público culto a fim de debater coisas que não sejam muito óbvias e precisa de convidados que topem. E tudo isso tem em Garopaba. Você tem um público de alta qualidade, você tem uma cidade que chama a gente de tudo que é canto. Tem um lugar legal como esse aqui, que eu não conhecia. Tem convidados que toparam, tanto gente que está morando aqui como gente... o próximo palestrante está no Recife, o outro em Brasília, são especialistas de altíssimo nível. Então, assim, a ideia de que você pode reunir aqui gente que está aqui e gente que não está aqui, em torno de assuntos que afetam a todos nós e que não são os mais óbvios, por isso que é um café filosófico, não está falando do futebol necessariamente, ou falando de coisas mais do nosso dia a dia, ele vai para um outro plano. Para mim era claro que era possível, faltava testar. Na estreia, o convidado foi o psicanalista Cláudio Gutierrez, que abordou o tema desta primeira temporada, os fins dos mundos. Os fins de mundo pode ser o fim do mundo, o fim dos fins, entendeu? O fim escatológico, um tema da Bíblia, um tema da filosofia, quer dizer, quando o meteoro chegar, quando o sol explodir, isso está no horizonte, né? Mas isso recobre uma angústia existencial dos vários fins de mundo que a gente vive. O fim da infância, o fim da adolescência, o fim de uma etapa de vida, né? Vários pequenos fins que a gente, depois de viver o luto de uma morte, de uma forma de vida que se esgotou ou que terminou, que a gente não controla e ela terminou, depois de chorar a dor dessa morte, restarmos nós. E no dia seguinte, quando o sol nascer, alguma energia amorosa dentro de nós quer novamente se enlaçar com o mundo. Então, o fim do mundo, viver fins de mundo é um contínuo da vida humana. E nós temos que ter a capacidade de encarar esses fins, chorá-los, né? Mas saber que ao final disso restamos nós, e com o que resta, enlaçar a vida novamente. Os encontros deverão ocorrer a cada 15 dias no Espaço Ginza.
O próximo Café Filosófico em Garopaba será realizado no dia 17, com especialista em inteligência artificial. No dia 31, o espaço receberá o tema Mudanças Climáticas, com autoridade no assunto. Então, assim, se alguém aí está afim de saber mais e tem prazer em saber mais e quer analisar o que vem em inteligência artificial e o que vem com as mudanças climáticas, junte a nós. Parabéns pela iniciativa. A partir de agora, então, uma bela opção para quem mora em Garopaba e para os visitantes também. Essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais. Você fica na sequência com a série Lost. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Pix TV é conteúdo todo dia.